Hoje é dia 5 de setembro de 2025 e nós estamos aqui no terreiro de São Jorge Guerreiro para fazer a consagração da imagem oca do seu tranca-rua. Essa imagem lindíssima aqui, que simboliza o fundamento do seu tranca-rua que está lá na porta. Então, por hora, é só uma imagem. Ele ainda está oco, vazio. Nós vamos consagrá-lo. Então, já fica aqui admirando ele, pois todos os elementos que eu vou mostrar para vocês lá dentro vai entrar aqui dentro dele. Que a magia já vai começar. Apague a luz, acende a vela. Que a magia já vai começar. É hora, vamos desvendar mistério. Pai, eu sou filha da casa e cada dia aprendendo mais coisa, vendo mais coisa. Eu já queria saber qual que é a importância do resgate das imagens ocas. Bom, primeiro que a gente tem que entender que isso faz parte da história do povo preto. A gente não pode falar de um terreiro tradicional que está ligado à africanidade do povo preto sem falar da história dela. Então, assim, nós temos uma história em África, nós temos uma história de tráfico de pessoas e nós temos uma história dessas pessoas aqui. O que muitas vezes nós fazemos como resgatadores de tradições e fundamentos é olhar só para o continente. O que o continente faz? O que a África faz? Mas não, como é que os nossos ancestrais resistiram aqui? Então, um terreiro de Umbanda, de Quimbanda, um terreiro de Macumba, ele é esse exemplo de como é que esse povo se adaptou. Então, se eu vou olhar para o povo banto, que é esse povo que funda a nação brasileira com seu samba, com a sua culinária, com as suas palavras, do Kikongo, do Kibundo, e essas pessoas impactam também a minha espiritualidade, eu tenho que entender aonde. Então, por exemplo, muitas pessoas elas são devotas de imagens e elas não sabem o porquê. Mas nós estamos intrinsecamente ligados à devoção, ou pelo menos à apreciação de imagens sacras. Pega o povo banto lá do século XIV, do Reino do Congo, eles tinham uma coisa chamada miquins. Já deve ter visto já umas estatuetinhas de madeira cheias de prego. Então, aquilo é um miquins. Aquela estatueta, na barriguinha dela, tem um buraco e ali tem um fundamento. Então, aquilo ali foi um encantamento, que a gente chama de rambá. Aquilo foi encantado por um quimbanda, por um ganga, por um muloge, que são pessoas que entendem dessa ciência. E ali tem um poder. Esse poder pode ser uma divindade, uma deidade, pode ser um encantado, pode ser um fenômeno da natureza ou pode ser um espírito. Não sabemos, não fomos nós que encantamos. Mas o efeito está ali, que é o miquins. Então, essa pessoa devotaria aquele fenômeno através daquela imagem, daquela estatueta. Então, você espera que aquilo te responda. Essa pessoa vem para o Brasil e ela encontra um Brasil sendo explorado principalmente através da via da fé. E nessa via da fé nós tínhamos as imagens sacras. Então, quando os nossos ancestrais viram a oportunidade de talharem essas imagens, porque na história, por exemplo, do barroco brasileiro de Minas Gerais, você esteve em Ouro Preto comigo, você viu aquelas imagens todas, aquelas igrejas maravilhosas, mas ninguém conta que aquelas igrejas maravilhosas, aqueles altares cheios de detalhes, riquíssimos, foram mãos escravizadas que fizeram. Então os nossos ancestrais aprenderam a fazer aquilo. Então eles colocaram de novo a sua ideia, a sua genialidade de pegar uma ocasião, pegar uma oportunidade e colocar magia. Então viu-se, por exemplo, os santos católicos que eram encomendados pelas pessoas, que eles pediam para que ela fosse oca, para fazer transporte de ouro ou diamante. Transporte entre aspas, porque na verdade era um tráfico disso, porque eles estavam fugindo dos impostos que a coroa exigia, que eram os quintos, o quinto de tudo que você fazia, por isso que era o quinto dos infernos, tem que pagar aquele quinto dos infernos. As pessoas queriam fugir disso, então elas encomendavam uma imagem oca, colocavam o dinheiro ali, o ouro ali, o diamante ali e mandava para outra região. Vamos em direção aqui à Capela da Fazenda, na verdade um oratório. Em determinado momento, quando havia celebrações aqui na fazenda de missa, essa área se transformava numa nave e havia uma separação do povo.
lá fora ficavam os escravizados, aqui os dons íntimos, e na sala à frente ficava a família, totalmente separada um do outro. Bom, aqui temos duas imagens, uma do século XVIII e outra do XIX. À minha esquerda, a imagem de São José. É um santo que é o famoso santo do pau oco. Ele é oco por dentro para contrabandear pedras preciosas. A entrada, a abertura do santo é por baixo, diferentemente desse aqui, que é um São Lourenço, século XIX, aonde a abertura para contrabandear as pedras preciosas é na parte de trás. A chave quem tinha era o padre, que fazia a autorização para que esse santo pudesse ir para a Europa. Então todo santo que saísse do Brasil tinha que ter autorização da igreja. Então os escravizados, vendo aquilo, eles não estavam a fim de olhar para o ouro, para o diamante, mas sim o que aquilo ali poderia ocultar. Porque o fenômeno do ocultamento e do mascaramento pertence à cultura banto. Eles já fazem isso há muito tempo. Então quando eles olham para essa máscara aqui, por exemplo, que é uma máscara banto, que representa o Bocolessé, na Quimbanda Bacongo, aqui no caso da nossa casa, eles olham para isso aqui, eles nunca irão deduzir o que está por trás disso. Eles sabem que é uma máscara. Eles sabem que é sagrado para alguém. Eles sabem que tem fundamento para alguém. Mas eles nunca vão saber o que tem como encantamento ali. Somente quem encantou. Isso é mascaramento. Eu estou mascarando para que ninguém saiba, porque é segredo. E o ocultamento é quando você oculta alguma coisa, mesmo a pessoa sabendo ou não que ali existe alguma coisa, a intenção é ocultar. Você não sabe se é sagrado ou não, mas alguma coisa está ocultada ali. Que geralmente era feito para magias. Por exemplo, no trono do Manicongo tinha magia. Quer dizer, ainda tem, né? Porque o trono foi roubado pelo Museu de Lisboa. Está lá em Lisboa o trono. Dentro daquele trono tem magia. O trono em si tem fundamento para que ele proteja o Manicongo. Então ali é um ocultamento, ninguém sabe o que tem lá dentro, está oculto. Qualquer pessoa fora do ciclo do Manicongo não sabe se existe de fato ou não aquilo. Então por quê? Porque não é algo sagrado. Os nossos ancestrais aqui pegaram esse fundamento, por exemplo, e colocaram nos tocos. O candomblé, por exemplo, de Angola tem as cadeiras, que os inquins se sentam, que os tatas e os mametos sentam. Ali tem magia. Então por que você não deduz que ali tem magia? Porque é ocultamento. Você não tem ideia se aquilo ali tem ou não tem alguma coisa mágica. O mascaramento não é quando você pega algo que é sacro, que teoricamente teria alguma coisa mágica ali ou sagrada e está ocultada, está mascarada com outra coisa. Então, por exemplo, a gente pode falar que nós não fazíamos secretismo e sim ocultamento ou mascaramento, porque nós tínhamos essa ideia da imagem. Porque a imagem, ela é sacra de alguma forma. O Jesus é sacro de alguma forma. A Virgem Maria, Nossa Senhora, é sacra de alguma forma. Então, respondendo a sua pergunta, a importância do terreiro tradicional é trazer essa história à tona. Para falar, olha, esses santos estão aqui porque existe uma história por trás deles. Existe um fundamento por trás deles. Nós não estamos a fim de ouvir a história do santo, mas sim a história de como o povo preto resistiu através desse santo. Só um pequeno exemplo. Por que a banda de esquerda, o compadre e a comadre, o vulgo Exu e Pombogira, canta tanto para Santo Antônio? Não importa qual é a Umbanda, qual é a Quimbanda, eles vão cantar a qualquer hora para Santo Antônio. Porque Santo Antônio de Catugeró, era o Santo Antônio preto. Então, para não chamar a atenção, eles faziam culto a santos católicos pretos. Santo Antônio, São Benedito, Santa Ana, que eram santos de cor preta. Então o algoz, o colonizador, o escravizador, estava olhando aquilo ali, não estava suspeitando. Por quê? Ele está rezando sem resistência porque é um santo preto. Então beleza. Mas aí ele tinha que fazer cantigas, porque a cultura reza e canta para poder encantar. Então fazer cantiga, só que ele não podia cantar bacolo, não podia cantar meu ancestral, espírito do meu ancestral, não podia cantar isso. Então ele cantava para Santo Antônio. Isso é um pequeno fenômeno de falange. Então nós podemos dizer que os primeiros espíritos ancestrais evocados no período colonial foi espírito de uma falange de Santo Antônio, que eles vinham escondidos através da figura de Santo Antônio. Nós ali sabíamos que não era Santo Antônio. Sabíamos quem era, mas quem ouvia lá de fora,
que só tava esperando a gente falar a palavra errada para meter o cacete na gente. A gente não cantava para Santo Antônio. Então quando a gente canta Santo Antônio de batalha, faz de mim batalhador, não é o Santo Antônio, é o meu ancestral. É o espírito que batalha por mim, ou batalhou por mim, ou morreu por mim, que me faz ter. Por isso que nós somos guiados. O nosso guia nos faz alguma coisa, ele nos guia, nos eleva. Então era no mesmo sentido. Então isso é um ocultamento, não é um sincretismo. Aqui é o nosso livro terreiro. Como nós acabamos de sair do mês de agosto, então nós tivemos a festa ungira da esquerda. Então nós temos as flores, as ervas que foram pisadas pelos compadres, pelas comadres. Nós temos os ossos do sacrifício que foi feito para eles, que está aqui secando. Nós temos os instrumentos que nós vamos levar para a encruzilhada daqui a pouco para fazer a sacralização da imagem, a cachaça. Nós temos ali o galo de pintura muito bonito. Um galão muito bonito, por sinal. Então nós vamos consagrar. Aqui, todas essas folhas que foram pisadas pelos compadres, pelas comadres na festa de agosto, elas serão reduzidas a pó para entrar dentro da imagem. E lembrando que a gente vai fazer nesse documentário duas imagens. Uma do seu Tranca-Rua, que é um assentamento, como era feito lá na era colonial, e a segunda é uma magia feita dentro da imagem de Jesus Cristo, para levar proteção para uma casa. Então a gente vai reproduzir esses fundamentos que os escravizados africanos faziam na era colonial. Fica com a gente que vai ter muito conteúdo daqui pela frente. Hoje nós vamos para a encruzilhada consagrar o que deve ser consagrado para que amanhã vire tudo pó e de fato a gente faça a imagem louca ganhar vida. Nós precisamos então fazer o encantamento do local. A gente fala do Campo Santo, a gente atravessa a Calunga. Toda encruzilhada ela é dividida por pontos. Aqui nós estamos numa encruzilhada de 3 caminhos, porém nós estamos para a boca da mata. Aí, ó, nós estamos dentro da boca da mata. Então a gente considera que aqui nós temos 4 pessoas aqui. No caso, não, na verdade 3, né? 1, 2, 3. 3 caminhos mais a boca da mata. Então, ó, na mata tem, na boca tem, nos 2 caminhos tem, no centro tem. Então a gente faz a evocação desses seres. Tá faltando a garrafa de cachaça aqui. Tá por aí? Ele pega ela pra mim. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada fora do terreiro sem a permissão de quem está fora do terreiro. Então, nós temos os encantados, nós temos espíritos, nós temos pontos de forças que vão vibrar para que isso seja permitido ou não ser cumprido. Então, como nós vamos fazer uma evocação através do útero da terra, a gente precisa que esses espíritos, esses encantados em volta permitam que isso aconteça, porque nós estamos no território deles. Então seria muito irresponsabilidade minha chegar aqui e fazer qualquer coisa sem a devida precaução. Então nesses casos aqui é muito simples. A gente oferece a chama, a vela, o fogo, um zimba, que é o fôlego do espírito. Então eu estou dando a minha energia. O sacrifício aqui é do próprio Unganga,
Eu estou dando do meu unzinga, do meu espírito para ele, para que ele me reconheça como um igual e ele possa me responder aqui. Então a gente vai e sauda. No caso, existem literatura de quimbanda que vai falar que ali tem um ogumegê, ali tem um choroquê, aqui tem isso, tem aquilo. Não existe de fato isso. Você não consegue saber quem é que está em qual lugar. Mas a gente sabe que existem esses espíritos. Então a gente vai saudar os espíritos que estão aqui. Então a gente sauda somente espírito. Então eu saúdo o espírito que aqui habita, que você me permita que o ritual seja feito. Pronto, em português, não precisa ser em outra língua, porque a gente não sabe com quem nós estamos lidando. Então a gente não pode fazer evocações aleatórias. Perfeito? Então vamos começar com quem parece ser o dono do lugar, que é o dono da boca. Que é aqui, né? Literalmente o dono da boca. Que é quem mora lá dentro da mata. Salve o reino da mata. Salve. Salve um ganga. Salve. Saúdo os espíritos da mata, da boca da mata. Que vocês me reconheçam como um ganga, Gésio, do compadre Veludo. Também habita as matas e vocês possam permitir que as energias possam fluir para esse ritual. Cadê o lobo? É um lobo guará que apareceu lá na boca da mata, na hora do ritual. Depois ele saiu, depois ele voltou. Nossa, ele passou assim tão nitidamente quando a gente acabou. Não fica nada, fica só o básico. Que legal. Olha lá, que lindo, um lobo guará. Do compadre Veludo a executar esse ritual, que vocês possam me reconhecer como um ganga nessa encruzilhada. Salve o espírito da esquerda da encruzilhada. Espírito do caminho da direita da encruzilhada. Salve. Possam me reconhecer como um ganga, Gésli, do compadre Veludo. Vocês possam permitir que o meu ritual seja feito, que seja executado. Deixe a energia fluir. Salve o povo da direita da encruzilhada. Salve o povo. Do caminho do meio, Salve. no meio da encruzilhada, Salve. onde o ventre acontece, onde a magia acontece. Salve o reino que nos dá acesso a tudo isso. Salve os espíritos do ventre da terra, do ventre da encruzilhada. Me reconheça como um ganga Gésli, de compadre Veludo, que por maioral, que pelo Bokulu Essé, vocês me deem permissão de abrir a calunga nessa parte. As coisas feitas, nós precisamos o quê? O Zambula Lobaça. Precisamos saber como é que as coisas estão, para a gente não sair nos atrevendo a fazer qualquer coisa. No caso aqui, nós ainda não estamos evocando o seu tranca-rua. Então nós ainda estamos fazendo as coisas acontecer, a se mostrar. Então o encantamento vem a partir de mim no ambiente. Então sou eu um ganga. Eu tenho um acordo com o maioral, que é o Bokulu Essé, aquele que está lá do outro lado de um Pemba, no mundo espiritual, trazendo essa informação para mim. Então a ele que eu recorro para saber se eu posso ou não fazer o que eu tenho que fazer. No caso aqui, a máscara dele representa a sua pessoa. Então, com o Zambula Lobaça, Aue Auntotum Pemba Bokulu Essé.
podemos prosseguir, mas a gente não deve demorar. Nós estamos seguros, mas a energia do local é instável, porque tem pessoas nos observando que estão não estão com más intenções ou com boas intenções, mas são pessoas que estão nos observando que não deveriam estar nos observando. Então nós colocamos as folhas, que estão representando as folhas que nós vamos utilizar. Resgate você também o conhecimento das imagens ocas e aprenda esse fundamento tão ancestral para nós brasileiros. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Cursos e apostilas foram elaborados para melhor compreensão desse fundamento, elaborados com a parte teórica e prática para que você realmente absorva desse conhecimento. É só clicar no link na descrição desse vídeo e aproveitar. Ngunzo a todos. Apague a luz e acende a vela, que a magia já vai começar. Apague a luz e acende a vela, que a magia já vai começar. Apague a luz, acende a vela, que a magia já vai começar. É hora, vamos desvendar mistério. É hora, vamos desvendar mistério. Salve o povo da Quimbanda e o povo da encruzilhada. Salve o povo da Quimbanda. Eu tranca a rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, bem blão. O sino da igrejinha faz Belém, bem blão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca a rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Seu tranca a rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Ô luar, ô luar, ô luar, ele é o dono da rua. Ô luar, mas ô luar, ô luar, ô luar, ele é o dono da rua. Ô luar, quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Seu tranca-rua tem uma tesoura pra cortar a língua de falador. Seu tranca-rua tem uma tesoura pra cortar a língua de falador. Deu um clarão na encruzilhada e do clarão houve uma gargalhada. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada e do clarão houve uma gargalhada. Não era o sol, nem era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-ruas. Não era o sol, não era a lua, o que brilhava era o mestre tranca-rua. Seu tranca-rua foi criança, ele cresceu, foi estudar. Ele foi padre, foi doutor, um camponês, um sabiá. E como padre ele rezou, como doutor só fez curar. Como camponês terra cuidou, que lindo canto tem o sabiá. Que lindo canto tem o sabiá, lá lá lá, ia, que lindo canto tem o sabiá. Salve o seu tranca-rua, salve o mestre tranca-rua, que o seu espírito possa habitar essa imagem, assim como no passado o Senhor
era colocado em um toco, em um vaso, em uma imagem oca de um santo católico. Hoje o Senhor pode estar dentro de uma imagem que melhor te representa como um guerreiro, como o homem forte negro que o Senhor é. Que o Senhor possa responder a essa ancestralidade de um Ganga Jesli, que o Senhor possa responder ao nosso chamado toda vez que for feito naquele terreiro, que o Senhor pisa, que o Senhor incorpora, que o Senhor se manifesta, que o Senhor passa a sua honra, passa a sua capa, passa o seu olhar e nos defende. Que o Senhor possa usar de todas as ferramentas que nós já te demos ali, naquele terreiro, para nos defender, para nos guiar, para nos colocar em uma posição segura ao tocar a nossa ungira. E mais esse fundamento trago para honrar a sua memória. Salve seu Tranca-Rua, salve o mestre Tranca-Rua. Salve. Ai, meu galo preto, por que chora? Ai, meu galo preto, por que chora? Eu vim na encruzilhada, eu vim pra te louvar. Eu vim na encruzilhada, eu vim pra te louvar. Ai, meu galo preto, por que chora? Eu vim na encruzilhada pra te louvar. Eu vim na encruzilhada pra te louvar. Ai, meu galo preto, por que chora? Ai, meu galo preto, por que chora? Eu vim na encruzilhada para te louvar. Eu vim na encruzilhada pra... Tudo que era usado ali era enterrado. Então você vai ver muito o costume de enterrar a sineta, enterrar a faca, enterrar a imagem, enterrar tudo. Por quê? Somente no segundo momento oportuno que a gente voltaria para pegar tudo de volta. Então a gente não poderia voltar. Já pensou se fosse no período colonial, esse monte de gente voltando com galinha, com faca, com máscara suja de sangue? Seria muito estranho, certo? Qualquer pessoa poderia nos atacar por causa disso. Então, nossos ancestrais deixavam tudo enterrado. Faz sentido enterrar para que tenha mais energia? Faz muito sentido, mas não é necessário. Porque o que vale é o encantamento, é o poder da palavra. É a determinação que a entidade trouxe aqui. Tudo passou pelo ventre. A criança não fica 10 meses no ventre. Ela fica o tempo que é necessário para ela se formar. Tem criança que fica mais, tem criança que fica menos. Aqui no caso, a determinação do espírito, como já é um espírito familiar nosso, já é da macumba há muito tempo, já frequenta o nosso terreiro há muito tempo, ele já nos conhece. Então não precisa ficar dialogando muito, ele já sabe o que a gente veio fazer e já sabe o que ele quer. Então a única coisa que ele pede é a cabeça do animal. Então a cabeça do animal fica e a Kuzambula-Lobaça, ela fica como instrumento do oráculo que a gente utilizou, mas o restante é levado para casa, porque é isso aqui que vai dar vida a isso aqui depois, é isso aqui que nós viemos buscar, a troca do espírito, de uma condição espiritual por outra condição espiritual, a biológica pela artificial. Nós estamos criando então aqui o que era chamado de miquins. Então tudo feito, como visto, não fica nada, fica só o básico e a gente sela tudo de novo. Fecha tudo de novo. Isso aqui é a coisa mais comum na Quimbanda, porque a gente faz muito essa evocação. O melhor local para fazer evocação é no meio da encruzilhada, dessa forma. Então as consagrações dos assentamentos, dos ferros, tudo é feito aqui. No caso hoje não é isso, porque a proposta não é essa, mas está aqui todos os instrumentos, tudo pronto para a gente ir para a próxima etapa. Como a gente estava gravando esse documentário, então a intenção é mostrar todos os passo a passo. Então hoje daqui a pouco já é de noite, já é de madrugada, na verdade, de noite já é. Então a gente não vai conseguir fazer tudo hoje, então vai começar tudo amanhã. Então amanhã bem cedo a gente vai começar a produzir
os pós para colocar dentro da imagem. Mas agora vocês estão entendendo que tudo que vai se transformar em pó foi sacralizado na encruzilhada. Vamos seguir, até mais. E a vela, pai? Bom, chegamos no terreiro, a imagem está aqui, o galo está aqui, está tudo aqui que nós vamos consagrar amanhã. Eu só vou para a rua para pegar mais ervas. Então, vai descansar. Se fosse um dia comum, a gente já iria para o fogão para transformar tudo em pó e já iria consagrar de madrugada, como era feito no passado. Tudo era feito de madrugada para ninguém saber, e quando menos esperava, a imagem estava ali e ninguém iria saber o que estava ali dentro. Como nós estamos te ensinando a fazer, então amanhã, durante o dia, vamos mostrar ponto a ponto, transformando a erva, as folhas em pó, transformando o galo em pó, os ossos e tudo mais, e a abertura da imagem, a confecção e tudo mais. Então é isso, chegamos, estamos cansados, queremos comer e vamos embora. Deixa tudo descansando aqui. Então nós já estamos aqui com o fogão, vem aqui que eu vou te mostrar. O frango de ontem foi cortado em pedaços, porque quanto mais picadinho, mais rápido ele vai torrar, porque isso aqui tem que virar pó. Os ossos também, eles já foram lavados, eles foram cozidos, né? Porque a carne foi consumida e os ossos foram lavados e ele tá aqui, já tá sequinho, vai tudo para a panela também. E as folhas. A prática de torrar é justamente para ocultar a presença desse elemento. Então assim, o cálcio vai continuar aqui, mas ninguém vai saber identificar da onde é que tá vindo esse cálcio, ou simplesmente eu posso torrar ele, triturar ele e fazer um pó fino de osso. Então agora a gente vai abrir a imagem. Para isso a gente vai precisar de uma furadeira, porque é uma imagem de gesso. E você vai precisar de uma broca de madeira ou de gesso, porque ela vem com um pininho que você consegue encaixar, então ela não vai ficar sambando. E essa aqui é uma serra cota, bem pequenininha, para depois abrir. Nunca usar no martelete, sempre na forma de parafusadeira, para ser bem gentil, senão pode quebrar. É gesso, mas de qualquer forma, segurança em primeiro lugar. A imagem está aqui, a gente não vai mexer nela, mas a gente só vai virar. Essa é uma imagem grande, então ela tem muita proporção, mas a gente olhar aqui, ó, a proporção de abertura dela provavelmente é aqui na capa. Aqui provavelmente não deve ser nos pés, porque tudo tá, o peso dela está concentrado atrás. Então eu tenho que abrir mais atrás aqui. Se eu abrir aqui, vai varar aqui, né? Não é a intenção. É abrir aqui. Então... Gente, eu sou Simone, sou filha do terreiro São Jorge Guerreiro. Hoje nós estamos aqui, eu vou estar com a Janine, ela também é filha da casa. E a conversa hoje é sobre um grande presente que ela recebeu do nosso vovô aqui, Pai Benedito das Almas. Janine, me conta, como que foi receber esse presente, de onde ele surgiu? Então, eu faço parte aqui também do terreiro de São Jorge Guerreiro, sou filha de santo, do pai Gesley. E numa gira de desenvolvimento que eu chorei aos pés de Pai Benedito por conta de questões, né, pessoais que a gente passa na vida, momentos de transição. Ele me presenteou com essa mironga, com essa magia. Então, eu tinha ganhado uma imagem de Jesus Cristo, de um terreiro muito antigo, tradicional, né, uma imagem histórica para esse terreiro. E eu consegui ganhar esse presente. E o vovô percebeu que era uma excelente oportunidade de incrementar ainda mais e tornar um presente mais especial ainda. Então ele passou para mim e para o mestre Gesley a receita, né, de que tipo de magia, de mironga eu precisava colocar ali dentro. E foram assim uns 2 meses só para conseguir juntar todos os elementos e agora a gente conseguiu de fato finalizar o processo. E eu estou muito feliz. Estou me sentindo assim muito privilegiada porque de fato é um presente muito especial que eu vou poder levar comigo. Essa primeira parte nós vamos fazer a magia oculta na imagem. Então nós temos uma fenda na parte de trás da imagem e na parte de baixo para colocar essa magia. Quem passou essa magia foi um preto velho, Pai Benedito das Almas, e a pessoa que é a Janine trouxe tudo que ele pediu, que está aqui. A macumba atual, os terreiros de Umbanda,
O senhor acha que esse fundamento de ocultamento e mascarização ainda é presente? Não, não é. É por isso que eu estou trazendo isso à tona. E eu fiz muita questão. E quando o vovô passou essa magia para a Janine, eu falei, é isso, eu estou na direção certa. Porque o Preto Velho está passando isso ainda existe entre nós. Porque uma coisa é o Gesley, pesquisador, começar a delirar sobre o passado da escravização, da colonização, da resistência e tentar inventar alguma coisa. Outra coisa é os fatos históricos estarem apontando, o efeito dessa história está nos impactando até hoje e os nossos próprios ancestrais se manifestando e dizendo, olha, isso aqui existe, toma, faça. Então todas as coisas se casam, por isso que a gente tem que parar e analisar o que acontece no terreiro e tentar buscar a fonte daquilo. Eu já disse várias vezes, as entidades elas não estão muito preocupadas com as questões sociais do nosso mundo. Mas se a gente parar e observar o que elas dizem para nós, tem tudo a ver. Então, o que o vovô está dizendo quando ele passa essa magia para ela, isso aqui ainda funciona. Então, se isso ainda funciona, o que mais pode ser feito sobre isso? Para fazer essa magia, teria que ter algumas coisas que não são fáceis de se encontrar. E como que foi buscar isso? Quanto tempo isso durou? Então, inicialmente, ele passou basicamente muitas ervas diferentes, alguns outros elementos ali também, que o pai está explicando no documentário, né, na hora de fazer, mas principalmente ervas. Algumas dessas ervas eu já conhecia, outras eu conhecia, mas eu não sabia necessariamente onde encontrar. Mas como o pai Gesley fala, macumbeiro bom conhece a sua região, né? Então eu saí buscando, pesquisando com a ajuda dele, com a ajuda de alguns irmãos da casa também, com a sua ajuda. Fui conseguindo juntar esses elementos para depois a gente conseguir fazer essa magia. Durou mais ou menos uns 2 meses para eu conseguir reunir todos os elementos e desidratar tudo para poder fazer os pós, as magias. Eu imagino que foram 2 meses de muita ansiedade. Sim. Você veio de outra casa. Uhum. Não é tão nova assim no nosso ambiente, né? Macumbalístico. E como que foi para você essa questão de ter que ir atrás, ter que buscar, de ter que achar, de não só ir ali na vendinha e comprar um pozinho com um saquinho com tudo pronto? Eu confesso assim que pra mim, toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho aqui, é o que mais me anima, mais me motiva, porque eu gosto disso. E era exatamente o que eu buscava quando eu encontrei o terreiro do pai Gesley, conheci o trabalho dele, né? E fui acolhida aqui nessa casa tão especial. Então eu gosto muito dessa busca. De ir atrás, de conhecer, saber de onde que tira, de onde que vem, como que prepara. Então eu fiquei muito ansiosa assim de ver o resultado pronto, mas ao mesmo tempo muito inserida no processo, muito focada no processo também, né? E foi bem interessante assim conhecer. E eu acho que faz se sentir muito mais em conexão, tanto com aquele presente que você ganhou. E a questão de ser uma imagem de Jesus? Opa! O que você achou disso? Olha, eu confesso que eu só não estranhei tanto por conta da bagagem de conhecimento que eu já tenho recebido do mestre Gesley, né? Pelos estudos, por tudo que eu vivencio aqui no terreiro. Então tudo que eu ouço, né, tudo que eu aprendo já me trouxe uma bagagem de conhecimento boa o suficiente, uma base para tentar entender o porquê de ser uma imagem de Jesus Cristo, né? Então, para mim, não me causou tanta estranheza, porque eu consigo entender que é muito além da imagem em si, da forma, mas o que a imagem representa, o que ela carrega de história, de simbologia, de resistência, de fundamento. Então, é muito além da forma do Jesus Cristo, não é o Cristo que está em foco ali, mas o que tá vindo dentro dele. Então, não me causou tanta estranheza por conta disso. Quando você olhar para a imagem, você vai ver Jesus? Não. Não, vou ver tudo menos Jesus. Com todo respeito, não desmerecendo. É que é uma imagem que ela é a imagem católica. Quando você traz isso para a religião afro-indígena brasileira,
pode gerar esse embate de que tá fazendo sincretismo, virou evangélica, virou cristã, enfim, o que você acha sobre isso? Então, eu entendo que a forma, muitas vezes, né, ela é necessária para a gente contornar algumas questões sociais, assim, até evitar alguns conflitos e desgastes desnecessários, não ter que explicar demais certas coisas, só que por trás a gente sabe o que tem ali dentro, a gente entende que não é um sincretismo e sim um fenômeno de ocultamento. O mestre Gesley sempre fala pra gente, sempre explica, a gente está vendo hoje isso na prática, né? Eu vou ter uma peça dessa, um elemento desse comigo, então como eu participei do processo de construir, né, de fazer, eu consigo enxergar ali com muita clareza o fenômeno do ocultamento e não do sincretismo com a imagem do Cristo. Porque eu vou dar um exemplo muito claro. Hoje tem um fenômeno na internet, nos jovens macumbeiros, de tirar o santo do altar. Vamos tirar, para colocar o que eles quiserem. Quartinha, lâmpada de LED, santo orixá de madeira, orixá de resina, eles colocam o que eles quiserem. Beleza, isso aí é o problema deles. Contudo, isso faz um apagamento histórico. Nós ainda nem compreendemos o porquê que aqueles santos foram parar lá. E agora, antes de compreender, nós já queremos tirar. Então isso é um problema danado. E será que ao fazer isso, nós não vamos jogar não só a água suja do banho, mas também o bebê que estava sendo banhado nessa água fora, tudo junto? Então é um grande risco fazer isso. E outra, quem é que está querendo tirar? Porque quando você joga no Google terreiros de macumba atacados, não é terreiro de gente rica que é atacado, não é terreiro de gente branca que é atacado. É terreiro de mulheres, majoritariamente, pretas e faveladas, que estão sendo atacadas. Essas, vai lá perguntar se ela pode tirar o Jesus do altar. Ela entende que aquele Jesus não representa quase nada para ela. Às vezes representa, que às vezes ela pode ter fé naquilo também. Mas na maioria das vezes não simboliza muita coisa. Mas quantas mães e pais de santo não tiveram a sua cabeça não estourada, porque quando o traficante evangélico chegou, ele viu um Jesus no altar. Ele viu ali um santo. Ele viu uma representação de uma outra fé que meio que barrasse isso. Porque é o fenômeno da tolerância. Você tem alguma coisa ali? Porque eu não imagino que essas pessoas sejam 100% ruins. Mas a lavagem cerebral que a igreja evangélica faz na cabeça deles, faz eles verem demônios em tudo. Então eles vão conseguir ver demônios até na figura de Jesus. Porque agora a igreja evangélica está atacando a igreja católica. Então essas pessoas já estão atacando a igreja católica. Então daqui a pouco não vai importar ter Jesus no altar ou não. Eles vão atacar todo mundo, católico, macumbeiro, espírita, vai atacar todo mundo. Mas a questão é, será que nós estamos prontos para tirar? Porque quando o rapaz novinho, branquinho, privilegiado da Zona Sul faz o altar dele com as quartinhas e ele faz a pregação anti-sincretismo, anti-colonialismo, anti-muita coisa, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. O terreiro dele nunca será atacado e se for atacado, ele liga na hora para a polícia e vai ter vários policiais lá defendendo ele. Agora faz isso na favela. Não acontece. Entende? Então vai depender de quem vai tirar. Contudo, aqueles que têm que ter os seus santos lá, que aprenda a fazer o ocultamento. Aquele santo não está lá somente para representar, ele está lá para ocultar. Então procure fazer o fundamento do santo. Abre a imagem, veja se ela é oca, se não for, faça uma cavidade, coloque o fundamento lá dentro, oculta a magia lá dentro, para que o efeito ao rezar, ao firmar a vela, seja ativado e você tenha sua proteção, tenha os efeitos que você deseja. Tem gente que tem terreiro de umbanda para 1000 ocasiões, mas que ela aprenda a fazer o exercício do poder e não somente pelo mero sincretismo ou pela mera proteção que talvez possa vir do santo, porque mesmo assim, na época colonial, era certeza que você tinha proteção. Hoje não é certeza de nada. Você pode morrer sim, tendo ou não Jesus no altar.
que não gera nem desrespeito, nem desvalorização à imagem do Cristo, mas eu entendo que não tem nada a ver. É apenas uma forma para ocultar algo muito mais poderoso, muito mais útil para a minha vida nesse momento. Quando você fala sobre evitar certos comentários, o que você quer dizer com isso? A imagem de Jesus ela vai ser menos criticada se ela estiver na sua casa? Com toda certeza. Com toda certeza. Se eu tivesse se o vovô tivesse passado para mim algo muito cheio de elementos estranhos, né, entre aspas, para os olhos leigos, de pessoas que não são da religião ou não compreendem, certamente ao entrar na minha casa e ver a imagem, porque o vovô disse que essa imagem tem que ficar no alto, né, ela tem que ficar exposta dentro da minha casa, certamente eu teria que responder algumas perguntas, alguns questionamentos que eu não sei se eu estou disposta a responder. Então eu percebo que também, além de tudo isso que a gente falou sobre a imagem do Jesus Cristo, tem também ainda esse viés de evitar determinados comentários, evitar uma estranheza, né, de certas pessoas. Infelizmente existe isso, né? O segredo bom é segredo guardado. É, né? isso aí. Ninguém precisa saber o que tem lá, porque é assim que funciona. O nome já a diz, macumba, ela ocultamento. funciona no silêncio, não no Na espalhar. madrugada, né? Exatamente. Esse não precisa ferver não, né? Não. Tá bem sequinho. E a pemba tem que ralar? Não tá bem sequinha, não, né? Que a pessoa Não sei se tem direito. bem, mas tudo bem. Você secou onde? Micro-ondas? Não, só. Eu entendi que não foi um processo simples, não foi uma coisa, vou comprar uma imagem, vou colocar uma sementinha dentro e vai nascer uma árvore. Não foi isso. Uma coisa muito mais elaborada que demandou tempo e esforço seu, tempo também do mestre para poder te orientar, te ajudar. E quais são as suas expectativas para quando você mostrar pro Lu aqui, olha? Eu tô ansiosa. Tô ansiosa, mas ao mesmo tempo muito orgulhosa, assim, né, do que a gente produziu juntos, eu e o mestre Gesley, com o direcionamento do vovô. E eu estou confiante de que ele vai gostar, porque tudo que ele passou eu segui à risca, eu tenho essa consciência, então eu estou muito animada e muito confiante no resultado. Tanto que eu estava conversando com o mestre Gesley e ele falou, já vai pensando na próxima pessoa para quem você vai passar essa imagem, que o milagre vai acontecer rápido, vai acontecer. Então eu estou muito confiante e animada, assim, para ver também a reação do vovô. Acho que ele vai ficar muito feliz. Quando a pemba é boa, você esfarela ela na mão, só passa na peneirinha assim com a mão assim, ó, que ela já sai do outro lado finíssima. Nem passando na peneira, ó. Ela tá grossa. Isso é gesso. Pemba não é gesso. As pessoas pensam que pemba é gesso. Pemba não é gesso. Isso aqui é gesso. Pemba é argila. É uma argila que o próprio rio purificou. Janine, e durante esse processo dessa feitura, dessa magia, você aprendeu muita coisa? Muita coisa. Muita coisa. Não só sobre a manipulação dos elementos em si e o preparo, mas sobre perseverança, sobre disciplina, sobre a confiança também na entidade, né? E a importância de estar aberta, estar disposta a sentar e aprender. Colocar a mão na massa, fazer na prática ali, ver a coisa acontecendo. Então, eu aprendi muitas coisas para além do fundamento. Eu vou levar comigo, assim, daqui em diante. E durante o processo também aprendeu... Antes de você começar, você não entendia muito, né? Não. O que você ia fazer. Durante o processo, você conseguiu também absorver bastante do que se tratava aquilo e do porquê. E a questão histórica também, você conseguiu captar isso bem? Consegui. Com o estudo também, né? Com
a procura, além da parte prática, né, a gente também buscar o estudo, o conhecimento, não só de macumba, de umbanda, de tradição, mas de história, de uma forma geral, né? A história do povo preto, a história também do povo brasileiro. Eu acho que tudo isso agrega também na hora que você vai construir um trabalho desse, uma magia, ou seja lá o que for, dentro da religião, né, da tradição. Volta pra... Clica de novo e coloca de novo. Pai, qual que é o sentido de usar esse fundamento de imagem oca, sendo que hoje a gente tem essa liberdade de fazer assentamento ou magias mais fortes e deixá-las expostas? Ah, você falou tudo, magias mais fortes. Vamos lá, forte para quem? Existem coisas que são vendidas e dadas, oferecidas, que não lhe pertencem. Então, por exemplo, a imagem oca, que seria esse Miquince, lá da época dos Bantos, do Reino do Congo, do século XIV, é uma magia específica, é uma ciência específica, é uma tecnologia específica. Para nós, desse tempo, se a gente for analisar, a gente pode colocar na mesma linha de um assentamento, que é você colocar elementos para simbolizar ou para atrair a energia de uma entidade ou uma deidade. Perfeito, mas aquilo ali é uma tecnologia específica. Toda tecnologia ancestral, ela é feita para ter um nível de tolerância específica. Ou seja, isso aqui é uma máscara. Eu posso encantar ela. Ela tem um nível de energia. Isso aqui é uma imagem. Eu posso encantar ela e ela vai ter outro nível de energia. Apague a luz e acende a vela, que a magia já vai começar. Apague a luz e acende a vela, que a magia já vai começar. Apague a luz e acende a vela. A firmeza, outro nível de energia. O sanco, que é os vasos, as moringas, tem outro nível de energia. E o assentamento naquela panela de barro, tal, todo bonitão, cheio de ferro, tem outro tipo de energia. Agora para quem que são esses níveis de energia? Você, muitas vezes, é oferecido coisas que você não sabe se serve para você ou não. Por isso que quando nós resgatamos o segredo das imagens ocas, nós estamos dando mais uma ferramenta para pessoas que não têm a possibilidade ou não têm nem a pretensão e nem a tolerância de ter outros tipos de fundamentos. Por exemplo, para que a pessoa vai ter um assentamento todo poderoso, que custa muito dinheiro, dá muito trabalho fazer, de sua própria pombogira, se a intenção é só cultuar? Não precisa, porque aquele assentamento foi pensado daquela maneira para dar poder para um ganga, para um muloge, para uma uanga, que são pessoas que realmente trabalham com a energia daquela entidade. Mas para a pessoa que só vai fazer o culto, uma firmeza, uma moringa, uma imagem já serve. Não precisa de mais disso. Salve o povo da quimbanda e o povo das armas. Salve o povo da quimbanda e o povo das armas. É hora, vamos desvendar mistério. É hora, vamos desvendar mistério. Salve o povo da quimbanda e o povo das matas. Seria a mesma coisa de eu oferecer para você um trator para capinar o seu quintal. Você só quer capinar o quintal. Você precisa de uma roçadeira, que é uma ferramenta simples, mais barata, rápida, que vai suprir as suas necessidades. O trator é para outra coisa. O assentamento é esse trator. A imagem oca é a roçadeira. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não precisam desse assentamento, mas elas precisam do efeito que uma magia pode trazer para a sua vida. Então, por exemplo, uma empresa que precisa atrair mais clientes. Eu posso pegar uma imagem qualquer, nem precisa ser de uma entidade, e dentro dela colocar uma magia para atrair dinheiro, atrair cliente, atrair movimento. E essa pessoa discretamente
ela vai ocultar essa imagem no seu estabelecimento. E tá ali, a magia está fazendo efeito, ninguém sabe o que é. Por exemplo, no curso eu dou o exemplo do advogado, que ele pode ter a imagem da deusa Tênis, que é uma coisa que todo mundo tem, que é aquela deusa com a espada e com a balança, e ele coloca a magia lá dentro. Ninguém vai saber, é um ocultamento. Está tudo oculto ali, ninguém vai suspeitar que ali tem. Então é muito importante ter isso como ferramenta. Senão tudo que a gente for fazer de macumba vai ter que ser um monumento grotesco, com ferros, com facas, com caveiras, não precisa. Nem tudo na macumba é isso. Tem muita coisa que é mascarado, é oculto para não chamar atenção. A maior parte da macumba que dá certo, ela é feita no segredo, na noite. Quando a gente vai estudar a cultura Bakongo, fala que o ventre da deusa Nakalunga é a portadora da criação. E ela representa a noite. Aquilo que está oculto, é a escuridão. O ventre é escuro, não há luz, e ali a criança é formada. Então, quando a gente quer criar alguma coisa, a gente vai para a escuridão, vai para aquilo que é oculto. Então, o oculto é onde a magia acontece. Tanto que Nakalunga, a deusa, ela que nos dá o poder de Uanga. Uanga é o poder mágico. Então, se eu quero fazer alguma coisa mágico, toda vez que eu oculto aquilo, fica mais poderoso. Eu tenho mais chance daquilo germinar na minha vida. Então, ocultar, mascarar, faz muito mais sentido. Claro que o assentamento tem seu peso para um sacerdote, para um feiticeiro, para uma benzedeira. Mas para o devoto comum, não faz sentido nenhum. Entende? Só para você ter uma ideia de comparação de poder, de energia, a firmeza e a imagem oca. Ali está a mesma função. Se você não se importa, não há preocupação social em ter algo mais voltado para a macumba, faça a firmeza. É bonito. Vai ter a imagem, vai ter os elementos, vai ter o altar, vai ter um monte de coisa. É bonito, você pode ter, não tem problema. Mas você precisa de algo mais discreto para cultuar a sua entidade, faça a imagem. Aí eu quero colocar magia, não coloca magia dentro de uma cabaça. Se você não está afim de ficar explicando toda hora por que tem uma cabaça pendurada na sua loja. Mas faça isso em alguma coisa que vai ser disfarçado. Já disfarcei magia dentro de um relógio, por exemplo. Está lá na parede, não funciona. Mas está lá na parede, está disfarçado. A magia está oculta lá dentro. Então, esse é a importância. Sabemos disfarçar as coisas, porque muitas coisas que nós precisamos fazer, nós só não fazemos porque nos é oferecido coisas que não nos cabem. Então a imagem cabe para qualquer pessoa, é um fundamento barato. Ok, é um fundamento barato, mas esse fundamento, ele pode ser perigoso? Se você for uma pessoa, eu peguei uma receita na internet, vou fazer um buraco na minha imagem, vou tacar tudo aqui dentro, isso pode dar... Tudo na magia da coisa. Tudo pode ir, tudo pode voltar. Então, sim, é perigoso para qualquer um. Por exemplo, eu tenho a apostila que ensina. O ritual que eu estou ensinando aqui nesse documentário, no curso, que eu estou mostrando, já é um ritual mais plus, mais forte. Por quê? Porque eu tenho toda a minha carga de experiência, então eu coloco mais coisas, eu tenho a manha de fazer o negócio. A pessoa que vai ler a apostila, ela não tem essa manha toda, então eu tenho que simplificar da melhor forma possível para que ela execute da forma mais segura possível. Eu faço um controle de dano ali para ela. Mas mesmo assim, se não envolve entendimento, se não envolve compreensão, se não envolve as premissas de um culto ancestral, ela sim pode estar fazendo um culto completamente errôneo. Até porque vai chegar um certo momento que você vai evocar aquele espírito. E se você não souber evocar e você evocar qualquer espírito que está passando na rua? Então sim, existe o perigo. Eu confio que aquela pessoa que vai executar, no mínimo, ela leia a apostila, para que ela entenda. As minhas apostilas têm a parte teórica e tem a parte prática. Leia a parte teórica para você entender, compreender e saber que aquilo vai acontecer daquela forma por causa disso, disso e disso. É a responsabilidade que eu dou ao passar o fundamento. Mas eu não tenho a responsabilidade do que passa no coração da pessoa, na intenção da pessoa. Tenho certeza que muita gente vai pegar esse fundamento que é resgatado para fazer maldade. Não é minha responsabilidade. Não é porque eu dei a fórmula do veneno que há pessoas que estão usando o veneno para matar outros seres humanos.
ao pensar o veneno, foi para controle de praga, controle de pestes, não para matar seres humanos. Mas se ela está usando para matar seres humanos, aí já não é um problema meu. Assim como é a arma, assim como é a faca, assim como é tudo. Mas a macumba, geralmente, ela vai dar o coice em quem faz. Então, toma cuidado para quem vai executar, porque não é assim. Apesar de ser menos que um assentamento em questão de poder, mas mesmo assim é a presença de um espírito que está sendo evocado. E isso é a mesma responsabilidade que um assentamento. A diferença do assentamento para a imagem é a energia disposta ali. Não adianta você pegar um instrumento que foi feito para ligar numa tomada 110 e ligar na 220. Vamos colocar aqui o assentamento é 220, isso aqui é 110. Mas os dois acham choque. Os dois podem te matar se você usar de forma errada. Então não brinca não, porque é realmente muito sério. Macumba é coisa séria. As pessoas têm que entender isso, macumba é coisa séria. Foram feitas 2 magias, no Jesus e no seu tranca-ruas. Qual a diferença de uma para outra? A diferença é que lá na imagem de Jesus é uma magia. Então é um efeito esperado ali. Não vai atrair espírito, não serve para evocar nem espírito, nem deidade, nem entidade. É uma magia que está ali, que vai ser ativada na casa dela, vai vibrar e vai atrair aquelas energias para ela. Aqui não, aqui foi ocultado um fundamento para fazer a evocação, para fazer a atração magnética desse espírito específico. Então, ao ser consagrado, ao ser evocado, aquele espírito específico vai responder esse chamado. Então ele vai se manifestar dessa forma. Então aqui, vamos dizer que é uma forma de atrair esse espírito. Lá é a fórmula de atrair uma bênção, um benefício específico. Lá é magia, aqui é evocação. Vira meu compadre, seu tranca-rua, vira mano meu, que o Senhor possa atender nosso chamado, assim como sempre atendeu ao longo dessas décadas, ao longo desses anos, que o Senhor possa receber mais esse fundamento, mais esse conhecimento, mais essa magia ao responder aos nossos chamados. Que o Senhor possa nos defender, nos proteger, nos orientar, nos guiar sempre. Assim como o Senhor já habita esse portão há muito tempo, assim como o Senhor habita a minha vida há muito tempo, o Senhor possa habitar mais uma vez neste momento e ouvir, não só agora a minha voz, mas a voz de todos aqueles que aqui frequentam, que peça o seu socorro e o Senhor reconhece como um dos seus. O Zambula, o método é o mesmo, só que os efeitos são diferentes. Não, a gente pode falar que os métodos são os mesmos, se a gente for comparar que vai estar dentro da imagem. Isso é o mesmo, mas o que vai dentro é completamente diferente. Magias podem variar muito, e colocar aqui dentro os elementos vai depender do encantamento. Então o encantamento é que vai determinar se isso aqui vai responder ou não, e com o tempo é que a gente vai perceber isso. Quando o espírito responder. Porque o Unganga, ele é um cientista, né? Então como cientista ele faz teste sempre. Então se isso aqui não me responder daqui uns tempos, a gente quebra e faz de novo. Porque ele tem que responder. A ciência é clara. Se eu fazer aquilo 1000 vezes tem que dar o mesmo resultado. Então não é justo que eu faça e não responda, tem que responder. Então como cientista, como um Unganga, ele vai ter que responder, senão a gente quebra e faz de novo, ou faz outro, e assim vai. Entendeu? Não é assim, porque o espírito não quer. Não, talvez nós erramos na fórmula. A gente vai indo consertando, melhorando e tudo mais, mas o encantamento ele tem que funcionar uma hora ou outra. E como diz a sua apostila, o sucesso para uma macumba dar certo é a insistência. É a insistência, com certeza. Esse tranca-rua, por exemplo, aqui, ele já foi firmado várias vezes, mas só que é a primeira vez dentro de uma imagem. Então, o primeiro lugar que eu tive um tranca-rua para guardar o meu portão foi dentro de um chão. E deve estar lá até hoje, porque eu não tirei. Então, assim, por onde eu passei, sempre teve um ícone do seu tranca-rua de alguma forma para que ele pudesse atuar no meu portão. Então, esse espírito já tem familiaridade comigo há muito tempo. Então, a chance dele não responder é muito grande. Diferente, talvez, se fosse um espírito alheio, que eu começasse a cultuar agora. Eu deveria, talvez, gerar uma intimidade primeiro com ele, através de outras formas,
até ele entender que eu quero ter um ícone dele, uma imagem dele consagrada dessa forma, para ele poder ter essa janela para chegar mais rápido até a mim, quando eu chamar. Então assim, espíritos são seres humanos. Eu não prendi o espírito aqui, eu convidei a ele para ele receber esse chamado e vir me socorrer de uma forma bem mais rápida. É como se eu agora tenho o telefone dele. Eu estou ligando, eu não tenho que ir lá na casa dele chamar ele. Eu estou ligando para ele, de forma rápida ele vem através desse portal. Mas para isso tem que ter intimidade. É por isso que essas entidades são chamadas de compadres e comadres, porque são amigos íntimos. Não são pessoas da nossa família, são amigos íntimos. O seu compadre é aquele que você liga e pede dinheiro emprestado e ele te empresta de uma boa. Você pede isso para um estranho? Não, mas para esse que é seu amigo íntimo você pede. Entende? Então tem que ter intimidade para responder. E é claro, o encantamento. Certo, e esse encantamento, ele conversa mais com a tradição africana ou com a tradição brasileira? Com a tradição brasileira. Porque o que era feito com os miquinces em território banto, Congo, Brazzaville e tudo mais, pertence a eles. Eles não revelam mais os seus segredos. Eu converso com vários ungangas de lá, eles não revelam mais os seus segredos. Eles estão cansados de serem roubados. Então o que nós temos aqui é que o que esses ungangas escravizados aqui deixaram como herança para nós. E germinou aqui. Então nós não, por exemplo, confeccionamos máscaras assim. Somente eles. Por exemplo, essa máscara aqui tem encantamento nos olhos. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu não sei. O que vai valer é o encantamento que eu, brasileiro, fiz nela. Aí sim o que está valendo. Mas quem sabe ativar esse fundamento aqui é somente um ganga de lá que fez. Aqui nós não fazemos os miquinces de madeira e prego. Nós não sabemos fazer esse encantamento. Eles sabem. O que nós fazemos aqui é outra coisa. Como, por exemplo, a imagem louca. Que é a mesma linha de raciocínio de encantamento, porém com elementos diferentes. Entende? Até o próprio uso do prego nessas imagens tem um simbolismo muito poderoso para eles. Para nós também, mas não cabe o caso aqui falar. Mas, por exemplo, a gente não replica isso nas imagens. As nossas imagens são de gesso, ou madeira, ou argila, e elas não vão a esses pregos. Por quê? Porque o sentido é completamente diferente. Na nossa visão brasileira, de macumbeiros daqui, que nos adaptamos à nossa realidade, do que para eles lá. Ele cresceu, foi estudar. Ele foi padre, foi doutor, um camponês, um sabiá. E como padre ele rezou, como doutor só fez curar. Como camponês terra cuidou, que lindo canto tem o sabiá. Que lindo canto tem o sabiá. Que lindo canto tem o sabiá. Só tratou de quem cuida. Eu vou falar uma questão de muitos elementos. Quando a gente vai falar de África, por exemplo, a terra, as ervas, elas são diferentes, mas que tem essa migração, houve essa migração de lá para cá, de algumas plantas que tem lá até aqui também, por exemplo. Hoje, quando a gente usa esses elementos brasileiros, a gente está falando de coisas que tem aqui no Brasil, que são de fácil acesso a nós. Brasilidade, exatamente. Nós falamos de brasilidade. E são saberes ancestrais que ativam a memória ancestral. Então isso está falando sobre nós. É muito difícil eu, mesmo sendo de família tradicional, que tem um vínculo com uma etnia bakongo, com um grupo étnico banto, eu estou muito longe de um africano. Na minha linha de DNA, na minha linha histórica, eu estou muito longe dele. Então a evocação espiritual é muito difícil. Então é muito mais fácil eu evocar o meu bisavô, que foi um beato, um católico fervoroso, mas que fazia sua mandinga na mata de madrugada. Esse cara que não sabe a diferença de Exu Orixá para Exu Catiço, esse cara que não sabe a diferença de Nossa Senhora Aparecida para Dandalunda, esse cara que nos dias de hoje seria um ignorante,
mas ele fazia uma garrafada que levantava defunto. Ele fazia uma oração que fazia o tempo parar. Ele fazia uma cruz no chão e fincava a faca e a água não transpassava dali. A casa dele era a única que não era alagada. Esse cara eu consigo evocar, porque ele está a 2 gerações de mim. Mas aquele africano que veio escravizado, que também é um parente meu, esse na linha ancestral está muito mais longe. Então a gente tem que entender que essas evocações, elas sempre são mais úteis e mais fáceis de acordo com o espírito que está mais próximo da gente nessa linha temporal. Então, claro, isso aqui está muito mais perto de mim do que isso aqui. Eu não vou esquecer isso aqui jamais, porque isso justifica isso. Mas a herança do encantamento da imagem oca é brasileira, porque é uma adaptação feita aqui. Ervas, favas, terras, saberes, lugares, os próprios encantados daqui do Pindorama só foram possíveis pela expertise desses ungangas que sabiam fazer tudo isso em contato com os indígenas, que os indígenas iam apontando quais eram as ervas que poderiam servir, que não iam servir, porque são culturas bem parecidas, bem próximas. Então foi nos se readaptando aqui no Brasil, até formar a macumba que nós conhecemos, essa umbanda, quimbanda, jurema. A jurema bebe muito disso. A jurema, por exemplo, ela não vai fazer a imagem oca, mas o toco da jurema tem fundamento. Eles optaram por não usar o santo católico, mas optaram por usar outras coisas. E ali tem esse ocultamento também, porque a base é a mesma. A base é o entendimento banto de ocultar o sagrado, para não ser até mesmo roubado. Você nascia na macumba, agora você pode se converter a macumbeiro. Aí você se converte e não quer aprender nada. Você quer chegar no terreiro, tá tudo pronto. Só quer espiritar. Se converter, na sua visão, é ruim? Na minha visão, é horrível. Por quê? Porque não é para todo mundo. E assim, fugindo do clichê. Ah, mas Umbanda não é para todo mundo. E não é. Porque isso aqui é uma medicina. A expertise que eu tenho para driblar todo o percurso que eu vou galgar para fazer isso aqui, eu só vou ter essa expertise se eu já vi isso aqui sendo feito várias vezes. Então não é somente num livro, numa apostila, num curso, ou com 2, 3 anos de vivência que você vai pegar isso aqui. Tem gente que me liga para perguntar se na falta do ovo pode usar bola de farinha. Ou seja, a pessoa ela não tem a expertise de trocar um elemento simples de um procedimento de limpeza. Imagine confeccionar isso aqui. Então, eu acho assim que a pessoa que vai assumir isso aqui, ela tem que ter uma herança muito forte, ou pelo menos um interesse muito bom. A pessoa que é convertida, ela se converte na prática do negócio, mas não no sacerdócio da coisa. Que essa é a diferença que a gente tem que então, ter. Então a gente está falando de sacerdócio ser uma questão familiar, uma questão de herança, mas questão do sacerdócio, não dá um... Você tá com cara de que ela tá de mimimi. Cama nova. Experimentou a cama nova? Nossa, maravilhoso. Não tanto quanto eu gostaria, né? Exatamente. Eu tô sentindo que você tá andando muito mais cansado. Na verdade, assim, eu tô buscando formas de descansar. Então, assim, eu vou até conversar com a psicóloga sobre isso e rever certos conceitos. Tô precisando de mais eu e menos o mundo. Cansado demais. Eu tô sentindo você bem mais cansado. A sua face tá uma face cansada. Mas qualquer coisa que eu faça, minha bateria vai embora rapidinho. Rapidinho. E é muita coisa, muita cobrança. E essa cobrança é de mim mesmo. Eu ia falar com você que você tava mais cansado desde depois que você fez a estética não, a cirurgia. Porém, depois que você fez a cirurgia, você começou a pegar mais atividades também. Antes da cirurgia você tava mais paradão. Eu acho que antes da cirurgia eu tava focado só nos livros. Agora eu tô indo mais além dos livros. Tá pegando né? muitas coisinhas aqui. Eu quero mostrar o fazer agora, né? Que é a parte teórica. Eu já vi que as pessoas não estão afim da parte teórica. A parte teórica interessa a mim e a você, que tá aqui fazendo de fato. Eu fico impressionado que as pessoas, elas
assiste. Eu tenho mais de 600 vídeos, tem um monte de documentário, as pessoas assistem, elas ainda têm coragem de ligar pra mim, Gesley, eu incorporei meu orixá na Umbanda, o que você acha disso? Não, você não me segue. Você não assistiu nada que eu produzi. Então assim, as pessoas não estão afim da teologia. Então, se não estão afim da teologia, pelo menos a parte prática eu vou colocar, eu vou fazer. Nossa. Tá sem açúcar. Sem adoçante, sem nada. Eu coloquei 5 gotinhas de adoçante. 5 gotinhas na adoçantinha. É a aplicação. Nossa, pai, mas mais 5 gotinhas ficou de remédio. Essa adoçante não tem gosto de remédio. Foi Rico que falou que era 5. Nossa senhora. É pra ele que não gosta de açúcar. Tá bom. Tupã, sobe. Vai!